Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Décio Terror aqui. Vamos falar de um assunto muito importante que é a concordância. A concordância nada mais é do que a flexão. Então, por exemplo, se eu falo que é uma concordância verbal, então neste caso, a flexão de um verbo em relação ao seu referente, o seu sujeito. A concordância nominal é a flexão de um nome em relação a um substantivo, que vai ser o seu referente. Tudo bem? Então, vou colocar aqui para você só essa base para a gente poder entender legal. A gente vai partir aqui, então, de uma oração. Tá legal? Então, aqui nós temos o seguinte. O diretor daquela grande empresa contratou muitos funcionários. A gente sabe, então, que uma oração ela se baseia no verbo, né? E esse verbo aqui, veja bem, ele está flexionado no singular porque ele concorda com quem? Com o seu sujeito. O diretor daquela grande empresa contratou. Então, contratou está no singular porque concorda com o diretor, não é? Ah, sim. Então, há uma flexão verbal, há uma concordância verbal, não é? Beleza, dentro desse sujeito aqui, nós temos o núcleo diretor, e aí nós temos o artigo masculino e singular, porque concorda com diretor, que é um substantivo masculino e singular. Empresa é o núcleo dessa locução adjetiva que ocupa a função de adjunta de nominal. Tá vendo? Há esse termo preposicionado aqui, a preposição de. E note que nós temos aqui grande, que é um adjetivo, aquela, que é um pronome, e você vai perceber que essas duas palavras se flexionam de acordo com o substantivo empresa, que é o núcleo do adjunto adnominal, essa locução adjetiva aí. Então você vai perceber que a concordância nominal se dá por um nome que se flexiona de acordo com o seu referente. A mesma coisa acontecendo aqui, o verbo contratou é transitivo direto e muitos funcionários, objeto direto, cujo núcleo é funcionários, e aí nós temos o pronome indefinido muitos, concordando com esse núcleo que é masculino e plural. Está vendo? Então a gente percebeu a concordância verbal e a concordância nominal. Só para a gente ter essa noção aí. Bom, eu vou entrar agora na concordância verbal especificamente. E para a gente entender a concordância verbal é muito importante a gente perceber os tipos de sujeito, né? Porque a partir daí, de acordo com os tipos de sujeito, fica mais fácil a gente perceber as regras da concordância verbal. Tudo bem? Então, vem aqui comigo a tela, vamos observar aqui quais são os tipos de sujeito. Então, nós temos o sujeito determinado, indeterminado e inexistente. Vamos só entender isso. Um sujeito determinado é aquele que a gente consegue identificar. Seja ele literalmente escrito naquela oração ou ele está subentendido. Mas o que importa é que a gente consegue identificar. Por isso coloquei aqui, ó, ele é identificável. Já o indeterminado é aquele que existe, mas nós não conseguimos determinar, nós não conseguimos identificá-lo na oração. Beleza? Ah, sim. E também há uma oração sem sujeito, né? Neste caso, a gente vai identificar como sujeito inexistente. Então, essa é a classificação dos tipos de sujeito. O determinado, o indeterminado e o inexistente. Tá legal. Agora a gente vai partir de cada tipo para a gente perceber a concordância, a flexão do verbo em relação a esse sujeito, né? Então aqui, no sujeito determinado, este que é facilmente identificável, né? Nós temos então o sujeito determinado simples. O sujeito determinado simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. O exemplo que a gente deu anteriormente. O diretor daquela grande empresa contratou muitos funcionários. Quem contratou? O diretor. Temos apenas um núcleo. Então, naturalmente, esse núcleo, estando no singular, faz o verbo ficar no singular. Estando no plural, faz o verbo ficar no plural. Os diretores contrataram, o diretor contratou. Tranquilo? Então ficou prático a gente perceber, poxa, num sujeito determinado simples, que tem aqui apenas um núcleo, se esse núcleo estiver no plural, verbo no plural. Se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Fechou, Terror, é isso aí. Via de regra é isso. Mas aí vem aquela pergunta, Terror, mas é sempre assim? Vamos então aqui a algumas peculiaridades
da concordância com sujeito determinado simples, esse que apresenta apenas um núcleo, tá legal? Para a gente não decorar a regra, mas entendê-la, isso é o mais importante, tá? Olha só, então vamos trabalhar a peculiaridade da concordância verbal com sujeito determinado simples. O verbo concorda com esse sujeito simples em pessoa, primeira, segunda e terceira, e número, singular e plural. Então nós temos aqui o seguinte, olha, os brasileiros necessitam de bons políticos, as pessoas necessitam de paz. Sempre lembrando, né, que o sujeito é o termo não preposicionado, então o verbo necessitar aqui, ele é transitivo e indireto. De bons políticos, veja a preposição de iniciando esse objeto indireto, é complemento verbal aí. Os brasileiros é o termo não preposicionado, ele é o seu sujeito e faz com que o verbo fique no plural. Um núcleo apenas, brasileiros, plural, verbo no plural. O cuidado abaixo, né? Houve uma inversão dos termos, o verbo necessitam, ele continua sendo transitivo e indireto. Quem necessita, necessita de alguma coisa, necessita de alguém. E aí você tem de paz, tem uma preposição aqui. Opa, então se de paz tem uma preposição, isso é sinal de que não é sujeito, né? Então aqui nós temos o objeto indireto. As pessoas é o sujeito, está vendo? E o verbo concorda com esse sujeito plural aí. Está vendo? Ah, beleza. Então, a concordância verbal com sujeito determinado simples faz com que esse verbo vai concordar com o sujeito simples em pessoa e número. Tudo bem? Belezinha. Aí vem sempre aquela pergunta, mas eu tenho certeza sempre que um sujeito determinado simples tem lá o seu núcleo no singular, o verbo vai ficar no singular, é sempre. Bom, a gente vai observar essa peculiaridade a partir de agora. Vejamos. Quando há expressões partitivas, como a maior parte, grande parte, a maioria dos, a minoria dos, grande número dos, você vai perceber então que há a concordância sintática, né? A concordância com o seu núcleo sintático. Como você vai perceber aqui, ó, a maior parte dos constituintes se retirou. Então veja que retirou está no singular, o que concorda com quem? Com o núcleo sintático do sujeito, que é parte. Só que esse substantivo parte, ele não tem o valor semântico central nesse sujeito aqui. Por quê? Quando há expressões que demandam, que marcam, né, a parte de um todo, normalmente o núcleo sintático não tem essa força semântica. E aí, para a gente entender de que universo faz parte, a gente vai perceber esse termo preposicionado que tem esse valor semântico maior, mais forte. A maior parte dos constituintes se retiraram, porque foram os constituintes que se retiraram. Está vendo? E aí vem a regra. Com a expressão partitiva, o verbo pode concordar com o sujeito, com o núcleo sintático do sujeito ou com o termo preposicionado. Isso por quê? Porque o núcleo sintático do sujeito não tem a força semântica, beleza? Não tem essa força semântica. A palavra mais importante na realidade é esse termo preposicionado, dos constituintes. Por quê? Mostra o universo de que faz parte. Tá? É esta a ideia, beleza? Então está aí a regrinha para você tomar cuidado, tá? Então, quando houver a expressão partitiva, a maior parte dos, grande parte dos, a maioria dos, a minoria dos, grande número dos ou das, né? Então, esse verbo vai concordar com o núcleo sintático, esse termo não preposicionado, ou com o termo preposicionado, no caso aqui dos constituintes. Tá legal? Essa ideia, ela se estende, porque a gente observou aí que o núcleo sintático do sujeito não tem a força semântica, essa ideia se estende também quando há substantivo coletivo que apresenta especificador. E esse especificador no plural, tá? Veja bem, a gente tem aqui o seguinte, olha, um bando de ladrões invadiu a festa. Um bando de ladrões invadiu a festa. Aqui é um núcleo sintático, bando. Então é natural o verbo ficar no singular, invadiu. Um bando invadiu. Só que, como esse coletivo necessita de um especificador, por que necessita? Porque bando pode ter relação também com outras espécies, não só ladrões, tá? Então, neste caso, a palavra bando, apesar de ser um coletivo, ele não tem a força semântica que tem a palavra ladrões. Por quê? Há uma especificidade aí. Da mesma forma que aconteceu lá com o sujeito, né,
com expressão partitiva, acontece a mesma coisa aqui com o substantivo coletivo com especificador. Então esse verbo também pode concordar com o termo preposicionado. Por quê? Ele tem um sentido mais específico, mais forte. Por isso está certo afirmar: um bando de ladrões invadiu ou um bando de ladrões invadiram a festa. A concordância se dá com o núcleo sintático ou com o termo preposicionado. Então, bastante cuidado com isso. Não é você simplesmente colocar na cabeça assim, olha, se tem expressão partitiva ou substantivo coletivo seguido de especificador, o verbo fica no singular ou no plural. Cuidado, porque às vezes, tanto o termo preposicionado quanto o núcleo sintático, eles estão no singular. Quer ver só na expressão partitiva? A maioria da equipe esteve aqui. Olha, se tudo está no singular, o verbo fica no singular. Concorda comigo? Então, só cuidado, né, para a gente não ficar com decoreba e acabar perdendo a essência da regra. Tudo bem? Beleza. Ainda nessa mesma ideia, tá, de parte de um todo, a gente tem os números percentuais. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente tem lá o número percentual, é natural que a gente vai colocar o universo de que faz parte aquela porcentagem. Né? Então, por exemplo, eu falo assim, ó, 1% dos alunos veio aqui. 1% dos alunos veio aqui. O sujeito de veio é qual? 1% dos alunos. Veio está concordando com o núcleo sintático do sujeito, que é o numeral 1%. Mas veja, esse numeral tem a força semântica principal ali desse sujeito? Não. Porque, na realidade, eu quero dizer que os alunos vieram. Terror, realmente. Na mesma ideia da expressão partitiva, do substantivo coletivo, com a expressão de porcentagem, a mesma coisa. O núcleo sintático não tem a força semântica. Então, acontece o que na regra? Olha, quando há sujeito com porcentagem, ela seguida desse termo preposicionado, o verbo pode concordar tanto com o numeral da porcentagem quanto com o termo preposicionado. Beleza? Então, 1% dos alunos veio ou 1% dos alunos vieram, sem problema algum. Tudo bem? E é isso que eu quero mostrar para você aqui. Ó. 80% da população tinham mais de 18 anos, tinham concordando com o numeral. Está vendo? Certinho, terror. Mas também poderia ficar no singular, terror, ficando assim, ó, 80% da população tinha, cabe também, concordando com o da população, sem problema nenhum. Rapaz, é mesmo. Isso com numeral, né? Colocando efetivamente ali o número, quanto também por extenso, tá? Olha só, 1% dos sócios saiu. Então o verbo vai concordar ali com o numeral, tá? Ó, 1% saiu. Mas, terror, poderia também ser saíram? Pode, tranquilamente. Tanto assim que a gente reescreveu aqui, eu acho, para você, ó. Então, você vai notar aqui, ó, 80% da população tinham, concordando com o núcleo sintático, 80% da população tinha, concordando com o termo preposicionado. 1% dos sócios saiu, concordando com o numeral, ou 1% dos sócios saíram, concordando com o termo preposicionado. Tudo bem? Terror, tranquilo. Show de bola, sem problema nenhum. Bom, agora a gente vai observar, perderam-se 40% da lavoura. Olha, 40% da lavoura foram perdidos. Então você vai notar aqui, neste caso, que nós temos aí um verbo transitivo direto, ser, ele é um pronome passivador, a gente verá isso mais adiante, tá? Mas é só para você perceber essa estrutura, beleza? E aí nós temos o núcleo sintático 40%. O que acontece aqui é que quando você antecipa o verbo, é natural você concordar com o numeral. Então, a via de regra, esse verbo vai concordar com esse numeral e pronto. Vai evitar concordar com o termo preposicionado, porque é ele que vem antes. Basicamente isso. Tá legal? Show de bola. Aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. E aí eu quero... Um primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção aqui. Evite colocar perdeu-se 40% da lavoura. Se você colocar na ordem 40% da lavoura foi perdida, concordando com da lavoura, ou foram perdidos, concordando com 40%. Show? Beleza. Agora, se você estrutura da forma como está aqui, perderam-se 40% da lavoura, certinho, mas evite perdeu-se 40% da lavoura. Por quê? Se a gente antecipou o verbo, ele vai concordar com esse elemento mais próximo, que é a porcentagem. Show? Belezinha? Essa é a ideia importante. E
tem outro detalhe interessante também, é o seguinte. Quando você quer reforçar o numeral, então aqui nessa frase, olha, os 87% da produção perderam-se. Veja que neste caso aqui, houve o artigo os, que está aqui determinando 87% e especificando, dando ênfase. Quando isso acontece, então, quando há expressão de porcentagem e você tem um elemento determinante, um pronome, esses 87%, ou um artigo, os 87%, significa então que há essa ênfase e o verbo deve concordar apenas com o numeral. Tudo bem? Os 87% da produção perderam-se, concordando apenas com o numeral. Aqueles 30% do lucro obtido desapareceram, concordando apenas com o numeral. Está vendo? E, logicamente, nem precisaria ser dito, né? Se a gente tem apenas o número como sujeito, não apresentando aqui a expressão preposicionada, é natural que o verbo vai concordar apenas com o numeral, né? 1% chegou, 2% fizeram. É natural isso. Concorda comigo? Beleza, show de bola. Quando o sujeito for número fracionário, o verbo concorda com o numerador. Vamos parar por aí. Então, da mesma forma, ainda temos expressão que transmite parte de um todo, não é? Beleza, tranquilo. Então, vamos lá. Quando isso acontece, se há um número fracionário, o verbo vai concordar com o numerador, podendo também concordar com o termo preposicionado. Quem é o numerador na fração? Temos o número acima do outro, correto? Então, o numerador é justamente esse primeiro número. Tranquilo? Beleza, então, neste caso, veja só. 1/4 da turma faltou. Então, o verbo vai concordar com esse numerador. Está vendo? Beleza. 3/5 dos candidatos foram reprovados. Está vendo? Concordando então aí com 3/5. Tranquilo. Mas você também vai notar que ele pode concordar com o termo preposicionado também. Está vendo? 1/3 dos alunos vieram. Eu posso colocar 1/3 dos alunos veio, mas também pode ser a concordância com o termo preposicionado, como nós falamos anteriormente. Está vendo? 1/3 dos alunos vieram às aulas, tanto faz. Ou 1/3 dos alunos veio às aulas. Tudo bem? Beleza! Quero chamar a atenção para a expressão mais de um. A expressão mais de um, ela de certa forma, ela generaliza, né? Indefine, generaliza. Mais de uma pessoa veio aqui. Vem cá. Veja só, mais de uma pessoa veio aqui. Quando você fala mais de uma pessoa, são 2, 3, 4, assim por diante. Isso, concordo com você. Só que, sintaticamente, a concordância do verbo vai com o numeral que ali está. Mais de uma pessoa veio aqui, e não mais de uma pessoa vieram. Show? Então esse é o detalhe. Mais de uma pessoa veio aqui, verbo fica no singular. Com a expressão mais de um, verbo no singular. Tudo bem? Mais de um candidato prometeu melhorar o país, mais de 2 pessoas vieram. Olha, se eu coloco mais de um prometeu. Agora, se eu coloco mais de 2 pessoas, opa, já é plural, vieram. Tranquilo? Então, com a expressão mais de um, verbo no singular. Até aí, tudo bem? Beleza. Vamos aprofundar. Se o verbo contiver pronome de reciprocidade, ele deverá concordar no plural. Isso tem um motivo, porque a reciprocidade, ela força que haja 2 indivíduos no mínimo. O que é a reciprocidade? Quando alguém age em benefício ou contra outro, e o outro ele vai responder na mesma medida. Essa é a ideia. Então, nós temos construções com o verbo cumprimentar, abraçar, né? Então, olha só, mais de um deputado cumprimentou-se ou cumprimentaram-se após a sessão legislativa. Mais de um deputado cumprimentaram-se, abraçaram-se, por quê? A gente sabe que um cumprimentou o outro e o outro respondeu. Então, neste caso, mais de um, sem pronome, vai fazer com que o verbo fique no singular. Mais de um com pronome que transmita reciprocidade, força verbo no plural, certo?
Mais de um sócio se insultaram, isto é, um insultou o outro e o outro respondeu na mesma medida. Tudo bem? Então aqui eu tenho, mas eu tenho mais de um aqui. Tudo bem, mas o verbo fica no plural por conta justamente desse pronome recíproco. Tudo bem? E outra coisa também, né, gente? Se nós tivermos o mais de um repetido, significa que a gente passa a ter um sujeito composto. E aí, nesse caso, a gente passa a colocar o verbo no plural. Mais de um candidato, mais de um representante faltaram à reunião. Natural, né? Isso é sugestivo mesmo, né? Então, de novo, só para a gente lembrar, mais de um leva verbo para o singular. Mais de um com pronome recíproco no verbo, faz com que esse verbo fique no plural. Mais de um, quando se repete, faz parte então do sujeito composto, levando o verbo para o plural. Tranquilinho? Até aí de boa, não é? Show de bola! Vamos que vamos! Expressões que denotam quantidade aproximada. Olha só, se a quantidade aproximada, perto de, cerca de, menos de, somadas a núcleo do sujeito no plural, levam o verbo ao plural. Veja bem, perto de 500 presos fugiram. Otevô, perto de 500 presos. É sempre plural. Aproximadamente 500 presos. Eu sei que isso é plural. Concorda comigo? Então, essa expressão de quantidade aproximada não vai fazer diferença nenhuma. O que importa é o núcleo sintático do sujeito. Os presos fugiram. As pessoas ganharam o prêmio. 2 pessoas fizeram isso. Está vendo? Então, naturalmente, leva o verbo para o plural. Tudo bem? Tranquilinho? Beleza, para evitar que esse vídeo fique muito longo, já já eu volto. A gente para aqui e já já eu volto, é coisa rápida, hein?